Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de algo que vem para ser histórico e revolucionário. Nós estamos no nosso primeiro episódio da nossa série de podcasts Da Ponte Pra Cá. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais da história daqueles que fazem parte do movimento, daqueles que têm tempo de movimento, que têm experiência. E se eu falar de experiência, esquece, a gente está hoje com dois convidados que têm mais tempo de movimento até do que eu, que estou organizando o projeto, que organizei o podcast. Meu nome é Ítalo Gualberto, eu sou pioneiro de 68. Meu nome é Graziele Batista, eu sou pioneiro de 68. Meu nome é Pedro Lucas, sou sênior do 106. Meu nome é Sara e eu sou sênior do 109 GESVIM. Pedro e Sara, vocês têm quanto tempo de movimento escoteiro? Há uns 12 anos por aí. 12 anos, né? Eu tenho 11 anos, 11 desde anos. Lobinha, graças Os dois a foram Deus. lobinhos, né? Lobinho escoteiro. Vocês lembram do primeiro contato com o movimento? Como que foi esse convite para poder fazer parte e tal? O meu foi... Você sabe que teve a... Você foi do grupo, você lembra da chefe Aline? Sim. Ela dava aula na mesma escola que minha tia. Aí a minha primeira encapetada na escola falou pra ela entrar no movimento. Aí quando falou pra ela entrar, chamou eu e meu irmão, a gente entrou junto. Aí acabou que foi os primos tudo. Teve a época da AKT ali, que mais da metade da AKT era meu primo. E depois sobrou só eu e meu irmão, todo mundo saiu. Só você e seu irmão. E o que te fez continuar no movimento? E não saiu igual o resto? Teve uma vez que, tipo assim, quando voltou da pandemia, eu tava desanimadaço. Tipo, 2021 eu não tirei quase nada de progressão e tudo. E quando eu voltei da pandemia, eu lembro que eu falei assim, minha mãe, não quero ir pro grupo mais não, vou sair, que não sei o quê. Aí ela falou assim, vai pelo menos então só pra despedir, última vez. Aí foi uma atividade, eu lembro que foi uma atividade mó merda, tipo, foi uma atividade sentada e tal. Aí na hora que nós saiu, que eu tava indo embora, eu fiquei pensando mesmo, será que a gente sai, será que a gente fica? Aí veio o chefe João, que foi meu balu, meu primeiro chefe, e veio me abraçou, porque eu tava com maior saudade de ir lá com Gloura. Depois disso aí eu não tive coragem de sair mais não. Meu primeiro contato com o movimento escoteiro foi numa reunião da escola mesmo, que minha mãe, ela conheceu uma outra mãe e ela falou, tipo, que ia levar o filho dela pro movimento. E nesse momento minha mãe falou que também levaria meu irmão. E aí a gente foi. Chega no sábado lá, foi, tipo assim, o olho brilhava depois que a gente saiu de lá, porque foi muito legal, tipo, o chefe super acolhedor. Eram muitas brincadeiras, então aquilo atrai qualquer criança. E aí, a partir daquele momento, nós não saímos mais. O que me fez continuar foi porque ali virou família. Meu grupo é minha família hoje em dia. Minha família também está no grupo, então eu acho que isso ajuda muito. E é isso. Inclusive eles têm um chefe mamãe lá também. A chefe mamãe, Chefe mamãe. que tá nos bastidores, Tá nos bastidores inclusive. acompanhando. O ramo sênior é um ramo que quando se fala já se vem automaticamente na mente desafio, Quando se fala de ramo sênior já imagina alguém correndo, alguém caindo, se machucando, o caos, o ramo sênior é isso. Inclusive quando eu tava no ramo sênior era assim também. E eu queria saber qual que é a parte mais desafiadora de vocês, o que vocês mais gostam dentro do ramo, aprofundando um pouco, né, dentro dessa faixa etária de 15 a 18 anos. Eu acho que o maior desafio do ramo sênior é conseguir conciliar com a vida fora do movimento. Conseguir conciliar os acampamentos com escola, vestibular, com Enem. com Enem, com compromisso da igreja, com muita coisa. Então, tipo assim, é muito difícil conciliar tudo. E quando você vê aqueles acampamentos gigantes, você tem uma mega vontade de participar de tudo, mas você não consegue participar de tudo. E aí, eu acho que esse é o maior desafio. E também estar com novas pessoas. Então, tipo assim, no sênior, quando eu virei sênior, só tinha uma patrulha no meu grupo de ramo sênior. E aí, novas pessoas chegaram. E eles não conheciam nada do movimento, então a gente teve que começar do zero. E eu acho que esse sentimento de criar novas pessoas para o movimento, para o mundo, né? Igual o Baden-Powell fala, né? Que a gente tem que deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. Então, a gente levar esse sentimento para essas pessoas, mostrar que aquilo pode ser família também, é algo muito prazeroso, é algo muito desafiador mesmo, porque é muito difícil. Conciliar, tipo, o meu caso foi o esporte, que eu fazia futebol, e com o movimento, porque, tipo, durante a semana, muita responsabilidade era mais difícil, porque eu treinava de segunda a sexta. E mais superar esses desafios, tipo assim,
eu tinha muito medo de altura, e quando eu tive a oportunidade de fazer um rapel, eu fiz um rapel de 40 metros, tipo, não botei fé que eu consegui fazer e consegui. E assim, você disse que teve um momento na sua vida, no movimento escoteiro, que você pensou em sair e tal, mas eu queria saber de você, se teve algum momento assim, tipo, você pensou assim, nossa, não quero mais, e aí... Não, nunca tive esse momento, não. Porque na minha casa, tipo, somos 5 e 4 desses 5 são escoteiros. Então, pra mim, sempre foi um sentimento de um sábado em família. Então, iam eu e meus irmãos, e minha mãe também sempre estava dentro do movimento, sempre está dentro do movimento. Então, eu nunca tive esse sentimento de querer sair, porque acabou virando uma rotina. E quando a gente quebra uma rotina, acaba que é muito difícil, até pra processar que aquilo tá acontecendo. E aí é isso, nunca tive esse sentimento, não. Vocês também passaram pelo ramo escoteiro na pandemia, né? Quando vocês passaram pelo ramo escoteiro veio a pandemia. Como que foi essa adaptação às atividades online? Porque o movimento ele não parou, né? Independente de estar acontecendo presencialmente ou não, ele não parou, as atividades não pararam, a progressão, então se considera meio que um tempo presencial perdido ter vivido esse momento na pandemia. Como que foi essa experiência? Então, pra mim, foi o que eu falei, tipo, 2020, né, que foi o primeiro ano, eu fiz tudo de negócio, tipo, eu atualizei do nível de progressão tão grande que na hora que eu cheguei em 2021 eu não fiz nada e continuei, consegui ser religioso. E 2021 foi quando eu desmotivei tudo, porque eu não sabia quando ia acabar e não tinha mais vontade de tirar a especialidade, progressão e os outros itens lá, igual o cordão vermelho e branco. E acho que foi isso. Assim, na pandemia, acabou que era uma forma de sair um pouco daquele caos de Covid. Era uma forma de sair mesmo, de distrair um pouco. E aí, quando a gente estava fazendo as atividades, eu conseguia me distrair, conseguia descansar psicologicamente também, porque foi um momento muito difícil psicologicamente para todo mundo. E nessa época foi a época que eu, diferente do Pedro, foi a época que eu mais consegui tirar especialidades, porque eu estava 100% focada naquilo. Mas a transição do presencial para o online foi difícil. Não vou falar que foi fácil, porque era uma rotina, né? Todo sábado eu tava indo pro escoteiro, todo sábado eu tava no parque. E aí, de uma hora pra outra, todo sábado eu tinha que entrar no Zoom pra conversar com os meus amigos. Como assim? E aí, foi bizarro, mas foi muito legal. Foi uma época que eu precisava... Foi diferente, né? Foi diferente. Foi uma época que precisou de adaptação e o movimento escoteiro se adaptou, ainda bem. Eu lembro que teve acampamento online também, participei de uns 3. Aí depois teve aquele, acho que foi Jamboree. Teve online, eu falei, não participei porque já tava desmotivando. Foi, os acampamentos online eram bem engraçados. Era um Como negócio... que era os Era tipo acampamentos assim, online? construa uma barraca. E você não tinha uma barraca em casa, você tinha que entrar debaixo da mesa, colocar um lençol e se virar, porque era aquilo ali. Fiz muito isso, velho. Sério, tinha que gravar vídeo cozinhando. Nossa, eram umas atividades loucas. Cada dia tinha que gravar tudo. Não podia ter corte. E se tivesse corte, ainda perdia ponto. Aí, voltando um pouco pro assunto das atividades presenciais, algo que é muito forte no ramo sênior, né? É o grande jogo, essas atividades externas, né? O Pedro, por exemplo, participou da Aventura Nacional, né? Uhum. Como que são essas experiências de conhecer gente de outros grupos e tal, né? Participar de competições, ganhar, perder, se frustrar, tentar de novo, conseguir. Como que é esse contexto geral de atividades externas? A sensação é única, né? Cada um é diferente do outro, por mais que tenha grande jogo todo ano, cada um é diferente do outro, nunca vai ser igual. E eu vou dar o exemplo da aventura, que quando eu fui na aventura, tipo, eu lembro que quando, acho que foi meu irmão que mandou no grupo falando que se a gente podia ir, aí não sabia que era nacional, aí depois que viu que era nacional, que o preço era mais difícil, mais acessível pra gente ir, a gente falou assim, a gente vai. Na época a gente tava só em 4 pessoas na tropa, a gente falou, a gente vai, vamos fazer o possível pra ir. Aí a gente vendemos doce, picolé, tudo quanto tipo de coisa para juntar o dinheiro pra gente ir pra aventura, pagar a inscrição e o transporte. E como a chefe trabalhava por conta própria, acaba que a gente teve que pagar a inscrição dela também, mais o negócio dela. Então, tipo, não era só nós 4, era nós 5. Aí a gente começou a vender esse negócio assim em fevereiro e até julho nós conseguimos juntar o dinheiro para nós 4, mais a chefe. E nós foi lá, fez tudo que teve que fazer. Teve experiência que, tipo assim, pra mim teve muita experiência que foi única.
Eu acho que vai ser muito difícil ter outro acampamento desse nível pra mim, porque por mais que foi nacional, teve muitas aventuras. Tipo, a gente teve que montar uma jangada do zero, um catamarã, e depois navegar por 5 quilômetros no meio do rio. Tipo assim, acho que a chance de conhecer isso de novo é muito pouca. Assim, as amizades que a gente constrói no movimento escoteiro, a gente leva elas pra vida, né? Então, tipo assim, eu tenho amizades que eu construí quando eu era lobinha e até hoje estão aí comigo, a gente tá carregando essa amizade pra longe. E eu acho que isso é muito especial, porque acaba, como eu falei no começo, a gente se torna família. E o movimento escoteiro em si, ele é uma grande família. Tipo, não é só meu grupo que é uma família. Se juntar o meu grupo, 106, com os outros grupos da guarda, nós somos uma família gigante. Então, tipo assim, a gente sabe que a gente sempre vai ter alguém para contar, independente de onde nós estejamos. Igual, tem outros grupos como o 7º, o 21. A gente tá sempre lá com eles, estamos sempre conversando. Todo dia manda mensagem, se não conversa todo dia, a gente conversa, sei lá, a cada 3 meses, mas parece que nada mudou. E eu acho que isso é muito especial. Tem amizade que você só vê em atividade. Tem muita amizade que eu tenho assim. Por exemplo, minha mãe, tem muito tempo que eu não te vejo, não sei se por atividade. Uhum. E como ela falou dessas amizades, tipo, tem muito. Tipo, por mais que você tenha muito amigo, tem pouco que você pode considerar de verdade. E pra mim, todos os amigos que eu tenho como irmão, são todos dentro do movimento. Igual, no caso, era nós 4 que tava indo. Os 3 também foi irmão, que a gente cresceu de lobinho, escoteiro, sênior e em breve pioneiro, todo mundo junto. Vocês dois são de 2 grupos diferentes, porém os 2 são da Guarda Municipal. Como que é esse projeto da Guarda? Como funciona? O que a Guarda faz? O que eles atuam? Qual que é a diferença de ser do grupo da Guarda e não ser do grupo da Guarda? Então, a Guarda tem uns atividades externas que é só entre a Guarda. Igual semana que vem vai ter o Flow de Lotus, que é só entre a Guarda, que é um grande jogo, só que só dentro da Guarda. E eu só conheço sobre isso, eu sabia conhecer mais. A Guarda, ela meio que adota os grupos escoteiros. Sim. E a maioria dos nossos chefes, pelo menos lá no meu grupo, são guardas municipais. E eles estão em dia de trabalho, no dia que eles vão para o movimento escoteiro, conta como dia de trabalho deles. A Guarda, ela ajuda financeiramente os grupos, porque acaba que são grupos em regiões mais carentes, vamos dizer assim. E a Guarda, ela ajuda financeiramente, tanto com uniformes, com material, essas coisas. Ela ajuda bastante nossos grupos. E é isso. E, assim, o ramo sênior é desafio. Então, assim, tem algum desafio que vocês falaram assim, caramba, não vou conseguir? E acabaram que vocês, assim, se superaram e conseguiram? O meu foi de altura que eu tive, que lá na aventura teve um dia que era só de aventura na montanha. Aí, o primeiro foi o rapel e depois teve a tirolesa. Tipo assim, como eu tenho muito medo de altura, eu não acreditei que eu ia. Eu falei com a chefe que eu não ia conseguir. Depois que eu botei o capacete, já tava lá, eu falei assim, vou tentar isso. Por mais que fiquei muito nervoso e tudo, eu consegui fazer os 2. E por mais que eu não, tenha medo de altura ainda, mas superei grande parte, graças ao escotismo em si. O meu maior desafio foi no meu primeiro acampamento como sênior. Porque, como eu falei, minha patrulha era toda nova. E acabou que, tipo assim, que foi eu e mais um, que é a Emily, eu e a Emily, a gente teve que carregar a patrulha, e aí tinha que montar abrigo, tinha que fazer comida, e o povo não sabia o que fazer, e a gente teve que se virar, foi absurdo, mas foi muito legal, porque eu acho que depois daquilo, os outros viram também que eles precisavam aprender pra estar ali dentro, então eles ajudaram da forma que eles conseguiram, mas tipo, montar abrigo, eu tive que montar um abrigo inteiro sozinha, porque ninguém sabia fazer uma amarra. E aí, tipo assim, a gente acabou carregando um ao outro. Mas eu acho que é isso mesmo. Tipo, um ajuda o outro. E assim a gente vai conquistando tudo, né? Vambora. E ter essa figura de monitor é muito importante, né? Ambos foram monitores na maior parte do ramo sênior, né? E ter essa figura de monitor dentro da patrulha é muito importante. Eu lembro que o meu primeiro acampamento no movimento escoteiro, eu era do ramo escoteiro. E eu fiquei muito vidrado na figura da monitora da minha patrulha, porque ela era quem mais sabia fazer as coisas, era ela que eu via falando para as pessoas, e eu era muito novo no movimento. Entrei no movimento, fui para um acampamento, e quando eu conheci a Sara foi até engraçado, porque eu falei, nossa, você parece muito com a Estela, porque era minha monitora na época, em personalidade. A primeira coisa que eu vi ela fazendo foi xingando os outros. Se vi a Sara gritando com os outros, eu falei assim,
parece muito com a Estela. E, particularmente, o que você considera mais legal e mais desafiador em ser um monitor de uma patrulha? Em ser alguém que, quando alguém vem de fora do movimento, você tem que acolher, você tem que ensinar, e tudo que ele precisar, ele vai olhar pra você. O mais legal é, tipo assim, normalmente pra você ser monitor, tem o conselho de patrulha ou então a corrente de honra. E saber que a tropa inteira confia em você liderando, porque líder não é chefe. Saber que você tem capacidade de liderar uma patrulha, acho que isso é bem importante e muito legal, né? Saber que a tropa inteira confia em você. E qual que é a outra parte? Desafiador. E o mais desafiador, principalmente, é tipo assim, como você falou, quando entra um membro novo. Quando entra um membro novo, ele não sabe nada, você vai ter que pegar e ensinar com ele. Por mais que ele tenha dificuldade, por mais que você seja ignorante, você tem que ter paciência e tratar ele igual a todo mundo, como se ele soubesse, mesmo ensinando tudo. Porque ninguém sabe tudo quando entra. Todo mundo aprende ao decorrer do tempo. Eu, sabe tudo que eu sei hoje, eu tive que ficar 12 anos dentro do movimento. Ele não vai aprender em um dia. Então ele vai ter que continuar a ter paciência por grande parte do tempo. Eu acho que um dos objetivos do movimento escoteiro é criar líderes, criar novos protagonistas. E quando você é monitor, você acaba tendo que liderar uma patrulha inteira. Então você acaba tendo que lidar com pessoas de criações diferentes, pessoas totalmente diferentes. Então acaba que é muito difícil você, querer transformar, não é transformar, ensinar aquela pessoa a ser líder, sendo que você sabe de uma forma e ela foi criada de outra totalmente diferente. Então lidar com pessoas muito diferentes em criação, em qualquer coisa, é muito difícil. E eu acho que essa é a parte mais complicada da monitoria, porque você ter que ensinar alguém que não lida com as coisas do mesmo jeito que você é muito difícil e muito diferente. Não, tem que ser inimigo. Atualmente, você vive uma fase muito importante, né, no ramo sênior, que é uma fase que você tá com a galera que entrou com você no ramo Lobinho até hoje e tal, vem se destacando em competições, aparecendo em outros grupos que são de maior expressão. Como que é a sensação de saber que você tá colocando seu grupo no mapa? A sensação é única, né? Dentro do meu grupo, o ramo sênior nunca foi tão forte, só quando eu tava passando que começou a ter assim, depois parou. E quando eu passei mesmo era só eu e meu monitor. Depois meu monitor e meu chefe saiu do grupo, fiquei sozinho. Aí, isso foi no final do ano. Aí teve as férias inteiras, aí nós chegou fevereiro. Eu também não tive chefe, tive que fazer atividade com o pioneiro. E eu fiquei um mês mais ou menos assim com o pioneiro. E depois eu comecei a ver minha chefe atual. E aí ela veio trazendo tudo, porque ela é uma ótima chefe, não tem nada pra reclamar dela, ela sempre tem disposição de você quer ir a uma atividade, a gente vai, quando a gente foi na Aventura, foi a primeira atividade nacional que o meu grupo foi, e eu lembro que quando o meu monitor e o meu chefe saiu, eles até falaram pra mim junto com eles pro outro grupo, só que eu tava até pensando nisso, só que depois eu pensei assim, os meus amigos, a diferença de um ano, todo mundo passa, então eu vou esperar esse um ano. Nessa de esperar um ano, passou nós 4, ficamos na patrulha, era só eu, ficamos nós 4 por um tempo, e depois foi aumentando. Hoje a gente tá em 2 patrulhas cheias, tá 8, 4 em 4, e a gente teve até que reabrir uma patrulha que foi você que criou, porque a gente tava seguindo só a Carapós, que é a tradicional do grupo, e abriu a ACAM, né, que é a sua, e os meninos vêm destacando na ACAM também. Acaba que a chefe não deixou a gente ficar nós 4, porque a gente é os 4 mais velhos, mas ficou 2 para cada lado. E no grande jogo, na competição que teve, a gente teve que juntar todo mundo. Aí ficou uma patrulha gigante lá com 8 negros. E acho que foi só isso. É importante lembrar que essa questão de troca de grupo, muitas vezes ela entra como uma opção, né? Você sai de um grupo e vê que tem algum amigo seu que ficou sozinho lá e tal, e você abre esse leque pra ele, né? Olha, nem sempre vem com a gente, mas é um leque de a gente tá indo pra tal grupo, se você quiser ir e tal, pra você não ficar aí. Mas a gente tem exemplos igual o meu, que eu saí do 106 também, fui do 106 por 7 anos, afastei do movimento e o pessoal do 68 me chamou, me acolheu e me convenceu a voltar para o movimento e viver esse novo desafio. E não é por isso que você deixa de ser amigo, que você deixa de ser próximo, deixa de ter admiração. E deixa de ser menos escoteiro por acontecer essa troca de grupo, né? É algo que aconteceu comigo. E eu tenho muito respeito, muita admiração e muito carinho
E sou muito grato pelos senseis, por esse tempo que eu passei lá. A maior parte da minha vida escoteira eu construí lá. As minhas maiores referências de pessoas, enquanto escoteiras, enquanto chefes, são dos senseis. Então é importante, a Grazi também passou por essa troca de grupo, ela estava no 68, ela foi para outro grupo, voltou para o 68, e assim, quanto mais grupos você conhece, quanto mais realidades você vive, é melhor, porque no fim, a gente serve a união dos escoteiros do Brasil, a gente não serve um grupo ou um lenço específico, né? Todo mundo junto. É todo mundo junto, é todo mundo amigo, e esse projeto, esse podcast também, ele vem muito para mostrar disso, somos pessoas diferentes, de realidades diferentes, histórias diferentes e grupos diferentes, unidos no mesmo propósito. E, assim, falando sobre essa pauta de propósito, de realidades diferentes, como que é o contato com outras tropas, fazer amizade com outros grupos distantes, que às vezes você não se imaginaria fazendo amizade, frequentando, fazendo visitas, como que surge essa ideia? Eu comecei a mais visitar o grupo mesmo no Ramo Sênior. Fora do Ramo Sênior, eu tinha visitado poucos grupos. No Ramo Sênior eu visitei um dos grandes que tem de BH aí, que é 107, Baleia, Sétimo, e seu leque de amizade aumenta, vai seguindo, por mais que você se vê poucas vezes no ano, tem muita atividade que você fala assim, nem tô a fim de ir, aí você manda no grupo, todo outro grupo tá indo, você fala assim, não, eu vou também para ver eles. Eu fiz isso no Elo, não tava tão afim, todo mundo tava indo da aventura sênior que a gente fez a amizade de BH, e eu peguei e fui, brincamos, resenhamos e tudo. E eu acho que isso é bem importante para você manter a amizade, porque o grupo mesmo, como você falou, todo mundo é unido como um só, o lenço não separa, porque todo mundo tá junto. E você ter mais amizade, quanto mais seu leque de amizade abrir, eu acho melhor, porque você não deixa você sozinho, porque o grupo é uma coisa que é união. É sempre muito bom ter amigos de outros grupos, porque acaba incentivando a gente, igual o Pedro falou, a ir em outras atividades também. Então, o grande jogo, por exemplo, quando você chega lá com a sua patrulha, aí vem outra patrulha de outro grupo totalmente diferente, que é lá de Betim, lá do outro lado de Minas Gerais. Vem e fala com a gente, nossa, eu tava com saudade de você, quanto tempo que eu não te vejo? Aí, quando você se sente tão acolhida, é tão aconchegante você chegar em um ambiente que as pessoas te esperam, que as pessoas estão ali, não só pela amizade, lógico, que depois tem a competição, mas que antes da competição, vocês são amigos, vocês estão ali juntos, só querendo saber um pouquinho da vida um do outro, sabe? É muito bom. Uhum. E assim, vocês dois foram monitores. Aí, então, as pessoas da sua patrulha sempre olham muito pra vocês. Então, assim, eu queria saber alguma coisa que aconteceu dentro da patrulha e, vocês foram um porto seguro de alguém. Mais ou menos assim. Hoje em dia eu não sou mais monitora, hoje em dia eu sou sub. E quando eu tava no ramo escoteiro, eu fui monitora por todos os anos que eu estive no ramo escoteiro. E naquela época era eu de menina, mais 6 meninos. Só eu ali no meio. Foi tenebroso. Mentira, foi muito bom, mas era meio assustador. E quando a gente foi pro Leão de Bronze, a nossa patrulha, a gente fez muitos treinamentos. A gente treinava por uns 3 meses antes do Leão de Bronze. Todo sábado de manhã a gente estava na sede treinando pra ir pro tal do Leão de Bronze. Aí chegamos lá no Leão de Bronze, eu arrumei um desespero, comecei a passar um mal danado, deu ruim. E aí os meninos da minha patrulha ficaram sem saber o que fazer, porque eu era a monitora, eu que era o porto seguro dali. E aí teve uma noite no Leão de Bronze que era pra eles fazerem uma sopa, e eu tava na enfermaria. Na hora, eu acabei de passar mal, fui descer de volta. Dei de cara com os meninos subindo, porque a sopa tinha dado ruim. A carne tava crua, a cenoura tava dura, tava tudo uma bênção. E aí, naquele momento, mesmo, eles tinham meio que comemorado que eu tinha passado mal, porque eu era meio brava. Mas assim, naquele momento, eu tive que mudar o personagem, eu tive que acolher eles, porque, querendo ou não, quando um afunda, todo mundo afunda junto, porque nós somos uma patrulha. Patrulha é unidade.
E naquele momento eu tive que ser o porto seguro deles. Eu tive que acolher, eu tive que estar ali e falar, não, gente, foi só uma sopa, calma, relaxa. A gente vai comer e depois a gente resolve isso tudo. Então, tipo assim, naquele momento eu tive que ser o porto seguro deles. Eu tive que acolher e ser acolhida também. Acabou que nós, como uma patrulha, ficamos em unidade naquele momento. No meu já foi mais pessoal, tipo, desses 3 que eu falei que eu tenho como irmão, um tava passando muita dificuldade dentro de casa, um problema com família e tudo, e tipo assim, tava com muita depressão, ele tava nem indo pro grupo, tipo, ele ia uma vez no mês. E tava falando que ia sair, que não sei o quê. Assim, depois que ele falando que ia sair, eu falei que tentei motivar ele pra voltar e tal, porque, querendo ou não, o movimento é uma coisa, tipo, muito extraordinária pra você ficar fora e perder. E sabendo que ele tinha crescido comigo, isso foi, tipo, quando ele tava passando pra cena, a gente tava tudo junto ali. Aí eu fiquei assim, não, tenta voltar pro movimento, mas você tendo dificuldade de tudo, às vezes aqui vai ser o seu negócio pra tirar essa cabeça, porque você fica a semana inteira com esse problema tudo, a família e tal, pra voltar pra casa da mãe dele, e, tipo assim, ele foi só melhorando, e, tipo, hoje é um dos mais felizes que tem na tropa, é ele. Aí eu sinto que, tipo assim, por mais que eu fiz pouco, eu sinto que eu ajudei ele nessa parte. Muito bom ter a participação de vocês nesse episódio, entender um pouco mais do Ramo Sênior. Para um rápido bate-bola aqui, fazer algumas perguntas para vocês responderem. Um chefe que é referência para você? Chefe Camila, atual chefe de seção. Para você. Chefe Renata, minha mãe. Não, tem que trocar isso aí. Tem que trocar, então, chefe Helena. Chefe Helena? 212, né? 14. 109 ainda. 109 ainda. O ramo favorito de vocês até agora? Ramo Sênior. Ramo Sênior. Ramo Sênior, né? Sem dúvida. Se tiver no Ramo Sênior e falar que é outro ramo, tá errado. Justo. Seu maior amigo dentro do movimento? É o Emanuel. Somos amigos desde quando ele entrou. Ele entrou um ano depois de mim. A gente tem uns 11 anos de amizade, mais ou menos. A Emily, que a gente é amiga desde criancinha também. Nós somos lovinhas juntas. Nós crescemos juntas e estamos aí uma pra outra, graças a Deus. Acredito que você já deve até ter comentado no episódio, mas o seu momento de maior perrengue dentro do movimento. Meu perrengue? Foi esse da sua. Eu acho que o meu foi no acampamento de grupo que teve, que tava um frio de 6 graus, o chefe passou atividade na piscina. E tipo assim, que dia foi osso? Você tava no acampamento ainda, do grupo. Tá. E tipo assim, nossa senhora, a gente saindo congeladaço. Tomar banho, só tinha água gelada no banheiro do Sênior, aí tipo, foi piorando tudo, ficou geladaço. E até esquentar de novo foi só no fogo de conselho. Pra gente fechar, o seu maior aprendizado. Maior aprendizado? Maior aprendizado. No pedrado. Eu posso ter uma família fora de casa também. Eu posso ter uma família, mesmo que minha família esteja dentro do movimento, mas eu posso ter uma família fora de casa também, que eu tenho outras pessoas que eu posso contar também. Eu acho que eu aprendi muito movimento é que, tipo, nem todo irmão é de sangue. Às vezes o seu maior perrengue, seu irmão de sangue não vai te ajudar, e quem não é de sangue é o que mais te ajuda e te aconselha. Legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês com certeza são duas figuras exemplares, né? Para quem tá chegando agora no Ramo Sênior, para quem não entende muito bem como que funciona, né? É uma guia Lis de Ouro, um Sênior Lis de Ouro. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul também. Cruzeiro do Sul também. Futuros se der certo, né? Insignia da Madeira. Inclusive, teremos um convidado um dos próximos episódios, que é a Insignia da Madeira também. Muita experiência. Enfim, muito obrigado pela participação de vocês, muito feliz. E novamente ressaltando, se você quer ter uma produção nesse estilo, se você quer sugerir alguma coisa, entre em contato com a gente. E se quiser fazer uma gravação, é GMED Audiovisual, não tem jeito, @GMED Audio, segue lá.